Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais uma edição do programa Cenário. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Frederico Guimarães Brandão, que é médico-gerente aqui da Coulsan, antigo hemonúcleo, ou hemonúcleo do Hospital Regional, né, que a gente chamava antigamente, que ele vai falar um pouquinho sobre a doação, a coleta de sangue, coleta de sangue. E pode começar dizendo o significado dessa logomarca da Coulsan, que eu acho que tem alguma coisa a ver com o Natal, que nós estamos nos aproximando do Natal, né, doutor Frederico? Tem a estrela dentro da gota, né? A estrela dentro da gota é uma... Na verdade, essa marca ela vem realmente simbolizar essa questão da doação de sangue, que é um ato de caridade, de amor ao próximo e realmente tem tudo a ver. De doação, um ato de doação, exatamente. Se doar ao próximo e tem tudo a ver com o espírito do Natal. Queria também agradecer a oportunidade de estar falando para vocês aqui e conversar sobre esse assunto que é muito importante. Certo. Aliás, a nossa proposta hoje dessa entrevista com você é exatamente lembrar o grande público que nós estamos próximos aí do Natal, das festas, das férias, muita gente na estrada, o risco de acidentes é sempre maior e a demanda, né, às vezes da necessidade do sangue, né, cresce nessa época. Então, vamos dar uma alertada, né, uma sacudida no povo quanto à questão da doação de sangue. Isso é um problema, vamos dizer, que a gente, não só aqui em Sorocaba, mas todos os bancos de sangue do Brasil, a gente enfrenta esses ciclos assim de queda, né? Geralmente nas férias, o período de inverno e agora no final do ano, nessa época do Natal e das férias. Carnaval, né? Carnaval, esses feriados grandes, né? Então, o que a gente observa é que muitos, nessa época, estão viajando, estão deslocando de um lugar para outro e esquecem de realizar a sua doação, né? Você tem um número, assim, de doadores mais ou menos permanentes daqui da Coulsan? Olha, nós temos uma média a gente colhe uma média de 2.600 a 2.800 bolsas por mês. Sendo desse grupo, mais ou menos 60% são doadores de repetição. 600? 60%. 60%. O que seria o doador de repetição? É aquele que doa mais de uma vez no período de 12 meses. Né? Então, desses 2.800, uns 1.600, 1.700 são pessoas que regularmente voltam para fazer a sua doação. Isso é um número muito bom, né? Bom. Quer dizer que da nossa população a gente tem pessoas já bem engajadas e conscientes da importância da doação de sangue. Esses doadores geralmente são de Sorocaba e Votorantim, vamos supor, né? Olha, nós temos doadores de toda a região, porque o hemonúcleo ele não atende só os hospitais de Sorocaba, né? A gente atende todos os hospitais públicos e privados da nossa região toda. São mais de 40 cidades, São né? mais de 40 municípios, né? Exato. Então, a gente tem a coleta, a doação de sangue centralizada aqui. E a gente recebe muitos doadores da região, mas muitos mesmo. A gente tem grupos organizados em todos os municípios que vêm, por exemplo, eu não vou me recordar agora, mas recentemente foi aniversário de Itapetininga, que era um feriado local lá. Certo. Muitas pessoas vieram doar nesse dia, né? A gente recebe vans e ônibus da região, então nós temos, é lógico, a maioria dos doadores é de Sorocaba e Votorantim, mas temos muitos uma contribuição da Sim. região também. Como se processa a coleta do sangue? Então, a coleta, né, a pessoa tem que se dirigir a um posto de coleta, no caso aqui em Sorocaba, aqui no hemonúcleo. Só aqui? Só aqui. E é fundamental que a pessoa esteja com documento de identidade oficial. A gente não aceita carteirinha de ônibus, crachá da empresa, xerox, né? Tem que ser um documento oficial. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, né? Esse é o principal ponto. Aí o doador ele vai passar pelo cadastro, onde vai ser identificado o seu endereço,
os seus dados pessoais. Essa é a primeira etapa, que é rapidinho. Depois disso, ele passa numa sala que a gente chama de pré-triagem. É uma avaliação prévia onde é verificado a pressão arterial, a frequência cardíaca, o peso, e também fazemos um teste para ver se a pessoa tem anemia ou não. É um teste que a gente chama de hematócrito. E ele sai, o resultado é rapidinho. Muita gente acha que é teste de diabetes porque a gente fura a ponta do dedo, né? Aí a pessoa pergunta, mas quanto que deu meu exame de diabetes? Não foi de diabetes. Então a gente faz essa avaliação inicial. E o estado de saúde do doador? Isso é avaliado agora na terceira etapa, que é na triagem clínica. Nessa triagem, ela é realizada por um médico ou por enfermeiro, né, profissionais treinados já nesse processo. E ali a gente tem uma conversa sigilosa, né, sobre as condições de saúde do doador, né, e qual que é a finalidade dessa entrevista? É verificar a presença de algum fator que poderia colocar em risco a saúde do doador ou de quem vai receber o sangue dele. São esses dois focos que a gente tem. Então, nós temos 10% das pessoas que nos procuram para doar sangue, elas são impedidas de doar nesse momento. É um índice bem tolerável, bem razoável, se a gente comparar com os outros serviços do Brasil inteiro. Quer dizer, no instante em que eu recebo um atestado de doador de sangue, eu recebo também um atestado de cara saudável, né? E em algum aspecto, sim, porque a gente tem que relatar e ressaltar um outro aspecto que é muito importante. Vai depender da sinceridade do doador. Lógico, né? lógico. Então, e isso é uma coisa muito importante, porque a gente às vezes faz perguntas pessoais que envolve aspecto de comportamento sexual, de uso de drogas, e se o doador ele não for verdadeiro, né, a gente vai acreditar na informação que ele está passando, mas ele tem que saber que isso eventualmente pode prejudicar a saúde de quem vai receber esse sangue. Então é muito importante a sinceridade nesse momento, né? Porque a gente não quer impedir ou atrapalhar que alguém exerça o seu direito de doar sangue, mas a gente tem que lembrar que esse sangue vai ser utilizado numa pessoa. E eu sempre falo, às vezes a gente impede alguém de doar. Olha, o senhor não vai poder doar e tal. A pessoa fica brava. Aí eu explico da seguinte maneira, imagina se o seu filho precisar tomar sangue, ou a sua mãe, o seu pai, como que você ia reagir durante a infusão daquele sangue num familiar seu? Você não gostaria que aquele sangue fosse da melhor qualidade e a maior segurança? Então é por isso que a gente às vezes tem que tomar essa conduta. Aí dobra. Aí a pessoa aceita. Federico. E aí, assim, para a gente concluir, aí passou nessa triagem, ela foi considerada apto, né? Aí ele vai para a coleta propriamente dita, né? Aí ele vai deitar ali naquela cadeira confortável, e a gente tem um outro profissional também bem habilitado, treinado para agora puncionar a veia para a coleta do sangue. A gente retira 450 ml. Você ia perguntar agora isso daí. Isso. E mais os tubos que são encaminhados para o laboratório para fazer os exames, né? Doutor Federico, existem vários tipos de sangue, né? Vários tipos. Tá, então isso aqui você me responde depois, tá bom? Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos logo a seguir. Nos aguarde. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália, em frente ao Extra. Telefone 3359-7800.
Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando o Dr. Frederico Guimarães Brandão, que é o gerente médico aqui da Colsan, do Hemonúcleo do Hospital Regional. Dr. Frederico, e quais são os tipos de sangue? São muitos os tipos de sangue? A gente tem mais de 50 classificações para o tipo de sangue. O que a gente conhece é o ABO e o RH. Certo, né? A gente pode dizer assim, a cor do cabelo e a cor dos olhos. Mas a gente tem mais 48 características do sangue que em determinado momento são relevantes também. Né? Mas o que a gente trabalha na grande maioria é com a tipagem A, B, AB ou O, e esses 4 tipos podem ser positivos ou negativos. Né? Então são os tipos de sangue mais comuns que nós temos. Então ele vai ser disponibilizado para uso aproximadamente em 48 horas. Né? E também ele entra num pool de bolsas de sangue, num estoque, que a gente não sabe quem vai receber a bolsa de quem. Isso até por uma questão de sigilo, né? Certo. Então o doador ele não sabe quem é o receptor, não sabe quem é o doador daquela bolsa que ele está recebendo. Porque tem gente que, fui lá no hospital, já foi a cirurgia, já acabou, não vou doar mais sangue. Quer dizer, como se fosse para aquele Infelizmente, momento, né? Falar, o meu parente não precisa mais, ou eu não conheço ninguém que precisa. Telefona, não precisa mais. Na verdade, você pode não conhecer, mas sempre tem alguém que precisa. Verdade. Né? Sempre tem alguém que precisa. E o destino do sangue agora? Você já tirou o sangue do cidadão, já foi para as bolsas, né? Isso. Vai para a geladeira, freezer? Aí, então vamos explicar essa parte aí. O que é doado é uma bolsa que contém o sangue total, que a gente chama, tá? Aí, como eu expliquei, são coletados alguns tubos também que vão para os laboratórios para fazer a tipagem de sangue, saber se é A, B ou AB, e para os testes sorológicos, né? Que a gente faz exames de Chagas, sífilis, hepatite B e C, HIV e HTLV. Quer dizer, além daquele cuidado com a entrevista, depois vocês fazem a avaliação laboratorial. E a bolsa, propriamente dita, vai para um laboratório que a gente chama de processamento, onde ele separa os componentes do sangue por centrifugação. Então é aquele trabalhinho do colégio lá, né? Se você centrifuga, o que é pesado desce, o que é mais leve fica em cima. O sangue vermelho, as hemácias, elas sedimentam, no meio fica uma camada intermediária com as plaquetas e em cima fica o plasma. Né? Esses produtos eles são separados em bolsas separadas e as condições de armazenamento são diferentes. O sangue, o concentrado de hemácias, fica em geladeira de 2 a 8 graus. A plaqueta fica em temperatura ambiente, a 20 graus. E o freezer é congelado a menos 30 graus. E cada um desses produtos tem uma finalidade terapêutica específica. Certo. E ainda tem um quarto produto, que é o crioprecipitado, que a gente também obtém a partir do plasma rico em plaquetas. Né? Então esses 4 produtos vão ser utilizados para os pacientes com indicações precisas e cada um dependendo do quadro clínico. Vamos a um exemplo. A transfusão de sangue. Qual é o sangue que vai nas seringas, Maria? Esse termo transfusão de sangue é um termo genérico. Ele não está me dizendo o que está sendo utilizado. Aquele que está Pode ser no hospital, o concentrado de hemácias. A transfusão do concentrado de hemácias é aquele sangue vermelho. Né? Ele é utilizado nos casos de anemia. Seja uma anemia aguda por conta de um acidente, né? Uma anemia que pode ter desenvolvido por conta de uma cirurgia e ocorrer um sangramento, né? Por doenças que desenvolvem anemia, por tratamentos, por exemplo, pacientes em quimioterapia, né? Que têm cânceres, leucemias, vão ter anemia por conta do tratamento. Então, o concentrado de hemácias tem a finalidade de corrigir a anemia. Certo. Tá? O concentrado de plaquetas, ele é utilizado para evitar o sangramento, as hemorragias que pode ter pela falta de plaqueta. Né? E principalmente isso acontece nos pacientes fazendo quimioterapia, então nos casos de linfoma, leucemias, né? E o plasma é utilizado para hemorragias
por conta da falta de fatores da coagulação. Quer dizer, isso fica tudo separado aqui no... Em freezer, geladeiras, né? E a plaqueta em temperatura ambiente num aparelhinho que mantém ela em constante agitação. E o período? É o período de utilização desse sangue? Essa agência, ela armazena o sangue... É ligada à Cosan? Ou não, pode ser independente ou ligado. Ele tem ali a geladeira com um estoque mínimo que ele precisa de todos os tipos de sangue. E aí, se houver um paciente, ele faz as provas necessárias de compatibilização e libera para transfusão. Então, não há a necessidade desse transporte imediato, porque o sangue já está lá na cidade. Alguns serviços da região não têm essa agência transfusional, né? Aí sim, eles têm que vir até Sorocaba, aguardar o preparo e voltar com a bolsa. E leva uma bolsa em isopor, assim seria? Não, são caixas térmicas. Ah, são caixas térmicas. E dependendo do tipo de sangue, do produto que é transportado, tem que ser respeitado essa diferença de temperatura também. Tem toda uma norma, cada toda tipo uma norma para cada produto. subproduto. Isso, exatamente. E além desses, você me falou em 4? 4. São só os 4? Isso, então, só os 4. É o concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, o plasma e o crio precipitado. Certo. E esse hemonúcleo tem mais ou menos uns 20 anos já ou não? Nessa estrutura aqui que nós estamos, foi inaugurado em 2004, 2005. 2004? São uns 10 anos que existe. Mas o hemonúcleo em si já existe Mas há esse vários prédio anos. já existe há mais tempo. Não, é nesse período. É desse período? Desse período. Foi 2004, 2005 a inauguração. Antes funcionava junto ao Hospital Leonor, ali no primeiro andar do Hospital Leonor. O grande problema, então, é a hora e a vez de você precisar desse sangue e não ter. Ter uma demanda mais grave, mais séria, um acidente de grandes proporções e tal. Mas isso você vai responder daqui a pouco, tá bom? Vamos para uma ligeira pausa e voltamos logo em seguida. Nos aguarde. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up, uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados, em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No Up, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva, para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui.
Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando o Dr. Frederico Brandão, que está falando sobre a política do sangue aqui na cidade, a estratégia de atendimento das necessidades de sangue. Vamos falar agora do potencial, ou melhor, da capacidade de atendimento que você tem. Se você parasse em 10 dias, ninguém vem doar sangue, o que acontece aqui? Então, a gente procura trabalhar com estoque para atender as necessidades por 10 a 15 dias, né? Eu diria que se isso acontecer seria uma catástrofe. Porque tem uns que não aguentam mais que 5 dias, você falou. Como eu te expliquei da plaqueta, né? Que ela só dura 5 dias, né? E a gente sabe que, conhecendo a população, isso não vai acontecer. Mas, em tese, a gente procura sempre ter um estoque suficiente para atender por 10 a 15 dias, caso a gente tenha algum problema nesse sentido. Mas vamos supor que nesses 10, 15 dias ou no 15º dia aconteça uma catástrofe, uma demanda muito grande, fora do normal. Como é o comportamento? Aí assim, nós temos inúmeros doadores cadastrados, né? Inúmeras parcerias em várias instituições, universidades, escolas, igrejas, empresas e quartéis, né? Quartéis, com a Polícia Militar, com os bombeiros. Assim, eu poderia te citar inúmeros parceiros, e fora o cadastro dos doadores, números de telefone, que a gente já utiliza desses recursos, né, para que a gente mantenha a doação em níveis adequados. Então nós temos um setor, né, de captação de doadores. Nós temos uma colaboradora que ela fica todo dia, o dia inteiro, organizando essas ações, seja campanhas, seja uma ligação direta para um doador específico. Serviço quase de marketing aí, direto. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque ela não pode parar, porque se dá uma relaxada, a gente sente uma queda alguns dias depois, né? Então é um trabalho muito importante e que tem dado resultado, não só pelo trabalho dela, mas por uma característica da nossa região, que as pessoas são sensíveis a essas campanhas, né? A gente tem uma população que é muito aberta a isso, então toda vez que há uma necessidade, uma campanha, o número de pessoas que nos procuram é muito grande. A cidade sempre responde. Responde bem, responde rápido, e isso nos dá uma segurança, que se numa eventualidade, como você falou, né? Se isso acontecer, a gente sabe que a gente teria uma resposta imediata. Você estava falando de eventos especiais e grandes eventos que vocês têm um comportamento diferenciado. Você falava da Copa do Mundo, é isso? Teve um plano especial? A gente teve que fazer um planejamento especial a pedido do próprio governo do estado, para que a gente estivesse preparado para atender todos os hospitais, não só de Sorocaba, mas da capital também, caso acontecesse alguma eventualidade, né? Que graças a Deus não aconteceu. Graças a Deus não tivemos. Mas a França teve. Como se comportou Paris? A gente pôde acompanhar pelos noticiários, né? Em filas. A gente aproveita sempre que tem essa oportunidade de falar da importância, porque como a gente já comentou, às vezes a pessoa fala, não é comigo, porque não acontece na minha casa, ou eu não conheço ninguém que precisa. E tem muita gente que fala assim, quando você souber de alguém, me liga, né? Então, é o que a gente fala, sempre tem alguém precisando. Sempre tem. Né? Todos os hospitais têm pacientes precisando, e é uma doação que a gente pode fazer em vida e que não vai prejudicar a sua saúde. Para você doar o seu coração, o seu pulmão, você tem que ter morrido. O rim ainda você pode doar um e fica com outro. Mas o sangue você pode doar o homem a cada 2 meses e a mulher a cada 3 meses, e não vai fazer falta para você, não vai prejudicar a sua saúde e você vai estar ajudando uma pessoa. Verdade, né? verdade. Então é uma coisa que é muito simples de fazer. Tem algumas pessoas que têm pavor e medo de agulha, mas olha para o outro lado, não precisa olhar para a agulha. Precisa ver a agulha. Não precisa ver a agulha. Sentir, vai ter que sentir, né? Mas é uma coisa muito tranquila, segura, né? Tem alguns mitos que as pessoas falam, mas se eu doar uma vez eu tenho que doar sempre.
porque meu sangue vai afinar, tem gente que fala que vai engrossar. Não vai acontecer nada com o seu sangue, isso não vai fazer bem para a sua saúde nem mal, mas para o seu espírito faz muito bem, porque você tem certeza que você vai estar ajudando uma pessoa, contribuindo para salvar uma vida, né? Então, se você respeitar esses intervalos entre as doações, não vai provocar nenhum prejuízo para a sua saúde e você vai estar contribuindo aí para salvar uma vida. Você tem uma responsabilidade muito grande perante a região, né, comandando esse processo todo. Quantos hospitais você tem assim que depende disso aqui funcionar bem? Hoje nós temos contrato de prestação de serviço com aproximadamente 35 hospitais. 35 hospitais. Mas é um trabalho grande, mas é um trabalho de equipe, né? Cada um executando o seu papel dentro desse processo que a gente descreveu aqui, garante que tudo funcione bem. Você me falou o número de hospital aí, mas a região tem 40 municípios, vocês têm convênio só com 37 hospitais, é isso que eu entendi? É que algumas cidades não têm um hospital de referência assim que, apesar, né, da região ser grande, alguns municípios não têm um hospital grande que necessite do sangue e tudo. Quer dizer, nessas condições, ele só recebe o sangue na emergência quando está precisando ou não recebe daqui? Eu acredito que não receba, né? Ou ele não tem um hospital que necessite de um serviço numa cirurgia, por exemplo? Não, com certeza ele não realiza cirurgia, senão ele teria que ter um contrato. Certo. Frederico, você quer fazer algum apelo à população a respeito da doação de sangue? Eu queria reforçar, né, falando com a população sobre a importância da doação de sangue. É um ato simples, que é indolor, não vai prejudicar a sua saúde e vai garantir a vida de uma pessoa que pode estar precisando, né? Tanto que o Guilherme de Almeida chamava a gota da vida, né? A gota da vida. E como a gente falou aqui de campanhas e de grupos, se alguém se sentir tocado, com vontade de realizar algum trabalho nesse sentido, entre em contato conosco para que a gente possa fazer um agendamento, né? Se imagina se vier muitos grupos no mesmo dia, a qualidade do serviço vai cair e a gente não vai poder atender todo mundo como gostaríamos. Então, entre em contato conosco, faça um agendamento que a gente pode atender o seu grupo ou a sua equipe. Muito obrigado, então, Dr. Frederico, pela sua disposição em nos atender, pelas informações que você passou à cidade. Eu acho que nós falamos tudo de doação de sangue hoje, né? Acredito que sim, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um trabalho que a gente faz aí há muitos anos, mas que para ele ter sucesso a gente depende da população, que é uma população maravilhosa e sempre está presente aqui doando sangue. Certo. E assim nós encerramos mais um programa Cenário. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana.